Graças e paz, tudo bem? Pastor Emerson, aproveitando um estudo que eu estava fazendo, eu quero dividir com você esse estudo essa manhã, o qual eu estou gravando. E o tema é sonhe, mas sonhe grande. Um texto que eu quero dividir com os irmãos se encontra-se em Gênesis 15, capítulo 15, fala sobre Abraão. O texto diz assim, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Amém? Senhor, nos dá entendimento da tua palavra. Uma noite calma, tranquila, sentindo um vento fresco no rosto, porque eles moravam em tendas. Abraão, dentro ali da sua tenda, pela cortina, ele abre e vê aquele céu estrelado, Ele estava aí com os seus 100 anos, quase 100 anos de idade, e talvez até já meio que pensando quando que a promessa de Deus viria a ele, uma promessa de uma descendência, uma promessa de algo novo, de uma nova nação, de algo criado e nascido no coração de Deus, através de Deus para ele. E daí ele sente que Deus o chama para fora. E ele olhando para o céu, ele vê a plenitude e a grandeza da capacidade da criação e da existência infinita de Deus. Não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu, eu sou do interior e a gente pescava e à noite, em cima das pedras, aquele barulho de cachoeira, aquele barulho dos animais noturnos, E eu amava ficar sentado na pedra, às vezes no meio do rio, olhando as estrelas. Olhando a infinidade da criação de Deus. Porque isso nos faz meditar e pensar assim, como é grande o poder da realização de Deus na existência do universo, enquanto mais na pequenez da existência humana. Ele ali com seus 100 anos e com sonhos, esperando de Deus uma promessa que foi feita. Deus ensina Abraão a olhar com os olhos da fé, realização de um sonho, de ter multidões, de ver multidões de seus filhos que teriam, através de seus filhos, prometido, que foi Isaac, Ele agora poderia imaginar os herdeiros correndo entre a areia, Ele poderia imaginar, os herdeiros, os netos brincando ali com os camelos, com animais que ele criava, Aquela alegria, aquele sentimento no coração de esperança. Eu só queria que antes de tudo você meditasse 100 anos dentro de uma tenda com sua esposa, criando seus animais, vivendo a sua vida com a fé e uma esperança em algo que talvez para muitos na época e para hoje parece impossível. Mas quando ele olha, sai para fora e olha a grandeza de Deus, ele consegue ver Deus. Muitas vezes nessa dificuldade do dia a dia, nessa pandemia que nós estamos, muitas pessoas que acreditam em Deus, eles têm perdido a visão de Deus. Talvez porque não tenha saído para fora, não tenha conseguido encontrar a capacidade de Deus no coração ou na fala de uma criança. Talvez tenha perdido a perspectiva ou a visão de olhar como Abraão olhou as estrelas e ver a plenitude da existência, E às vezes, acomodando-se dentro de um círculo, consegue ver Deus apenas dentro das 4 paredes da sua casa, ou espera que as 4 paredes do templo sejam abertas para que ele possa ver Deus. Moisés ali, Abraão, ele não estava num templo, não estava esperando um templo, mas ele estava dentro da sua tenda, numa noite, provavelmente de muito frio, porque o deserto à noite é frio, no frescor da noite, ele olha para o céu e talvez desanimado com os seus 100 anos dentro da tenda, mas com sonhos ele consegue ver e diz assim, realmente Deus pode
cumprir, ainda pode acontecer o que ele tem prometido para mim. Ninguém realiza um sonho se não tiver fé. Amém? Abraão não se deixou levar pela idade, nem pela esterilidade de sua esposa Sara. Sonhar é ver o invisível com os olhos da mente e do coração. E isso o velho patriarca fez muito bem. Amém? Sonhar é visualizar. É interessante notar que quem tem sonhos, ele acorda de manhã, como se esse dia fosse uma nova esperança e um novo dia. Quando você começa a perder seus sonhos e começa a perder o rumo dos seus sonhos, a programação e a conexão de você com os sonhos que você tem para frente. Quando você acorda, você senta na cama, eu acho que já aconteceu com você, e meu Deus, tudo de novo. Mais um dia. Isso daí é você perder os seus sonhos. Não porque você perdeu os seus sonhos, porque nada está acontecendo, nada vai acontecer, porque você perdeu a perspectiva de uma visão de algo novo que pode acontecer a partir do momento da fé e da atitude que você está tomando. Porque se você ficar fazendo sempre a mesma coisa e não programar algo para frente, pensando em realizar algo para frente, né, você não vai conseguir. Um exemplo, pandemia. 6 meses parado. Teve gente que não pegou um curso para fazer. Teve gente que não pegou uma Bíblia para ler, uma coisa para fazer. Um hobby. Ele entrou em ansiedade, né? Mas não pensou no projeto. Eu tenho um projeto para o futuro e não é momento de ficar parado. Eu vejo assim, algumas brincadeiras, eu vi ontem, né? Vamos deletar 2020 porque não valeu. Sim, para alguns, infelizmente, não valeu, né? Eu fico imaginando que Abraão, dentro do deserto que ele vivia, dentro da tenda durante esses anos e anos de espera, 70 e poucos anos, o Senhor apareceu para ele, ele foi ter filho com 100 anos, quase 100 anos. E nesses tempos e esses anos que ele teve de deserto, de viver ali com a esposa dele, vendo a barba embranquecer, o cabelo embranquecer, a esposa ficando idosa, né? E as coisas não acontecendo se ele tivesse perdido os sonhos dele, mas ele tinha um sonho na vida dele. Uma pessoa que não tem sonhos vive da mesmice. Okay? Sabe que hoje está igual a ontem e amanhã não será diferente. Sonhar traz vida às nossas células, brilho no olhar, motivação aos nossos dias. Quando não sonhamos, não criamos nada, ficamos infelizes em propósitos e em vida, né, a todo tempo. É necessário voltar a sonhar, olhar para a grandeza de Deus e para a capacidade do poder de Deus e para a capacidade que Deus dá ao homem. Aquilo que o homem sonha tem que ser como um artista pintando um quadro, e esse sonho, essa esperança tem que ser esse quadro pintado dentro do teu coração, dentro da tua mente, né? É tomar o pincel da fé, tá? E pintar um sonho no teu coração. O que você tem de sonho para a tua vida? Está na hora de começar a reprogramar esse teu coração, olhar para a infinidade do poder de Deus e da criação de Deus e da existência, o que Deus foi capaz de fazer, e pensar que isso que você pensa e que você quer é pouco para o poder de Deus. E também não é muito pela capacidade que Ele tem te dado em sua existência. Faça uma rota dos teus sonhos. Coloque no papel. Projete os teus sonhos. Tenha fé no Senhor, mas continue caminhando a destino dos teus sonhos. Imagine se o Senhor falasse assim: Abraão, você sai da sua casa, da sua parentela, da sua descendência, vai caminhando. Ele não deu um caminho, ele não falou quando ele falou que era para os seus descendentes e não para ele, tá? Então, ele não tivesse, falasse, não, o dia que for para ir, para ser, vai ser. Mas ele continuou caminhando, ele continuou vivendo a vida dele. Ele continuou trabalhando em cima daqueles sonhos, né? Ele continuou até, vamos dizer assim, buscando bens, porque se ele tinha uma promessa para uma grande descendência, para um filho, ele tinha algo a fazer para aquele filho, né? Enquanto sonhamos, né? Também devemos não só projetar, mas agradecer a Deus, porque Ele nos dá a capacidade de sonhar e buscar os nossos sonhos. Quem sonha vive com esperança e acorda com disposição todos os dias. Então, em vez de pensar no passado, sonhe, porque segundo a neurociência, o cérebro não distingue o que é real e o que é imaginário.
quando você realmente tem aquela fé e aquela vontade, né? O que imaginamos é como fosse verdade. E eu digo uma coisa para vocês, eu acho que vocês já viram isso também. Eu tenho aí meus 47 anos e eu lembro aí, anos 80, quando você via algumas ficções científicas, você achava extraordinário, mas até como se diz assim, o trabalho que eles faziam, assim, a arte que eles faziam era uma coisa tão primária, que era tão esquisita de você ver. Hoje em dia, o que era ficção científica é real. Porque o homem ele tem capacidade de sonhar, agora tem que projetar esses sonhos, ter fé e esperança e acreditar. Eu digo uma coisa, ninguém cria nada, tudo se transforma, ninguém cria nada no sentido que ninguém descobre nada, que tudo já é existente. A pessoa, o que, vamos dizer assim, descobrir, vamos dizer assim, a pessoa, quando ele tem um sonho para aquilo se realizar, aquilo já existe. O que falta é você projetar e buscar aquilo que já existe. Algo que já está na existência, eu não sei qual é o seu sonho, mas ele já existe. O negócio é você projetar e ter fé e esperança para buscar esses sonhos, né? A palavra do Senhor no livro na carta aos Hebreus, capítulo 11, de 1 a 3, diz assim, ó, exemplo da vida de fé, veja bem, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Amém? Ou seja, tudo que Deus criou foi feito do que não existia. Então, se já existe, é a propósito de Deus. Sonhe, mas sonhe alto. Sonho grande, segundo Deus quer para o teu coração, e projete isso. Não desanime. Não acorde de manhã como se dia fosse o mesmo dia. Projete hoje o dia de amanhã. Tá? Um exemplo simples que eu quero dizer para você, e Deus quer que você coloque no coração, esse sonho coloque no papel. Se você hoje amanheceu meio triste, pense o que você quer, projete para um mês, projete para um ano, projete para o ano que vem, o que você quer para o ano que vem. Eu fiz o meu projeto nessa pandemia para o ano que vem. Eu faço o meu projeto e peço a Deus, seja feita a vontade de Deus, né? Se Deus quiser. Mas eu já faço de um dia para outro. Quando eu termino o meu caderninho que fica do meu lado, eu quero te dar um exemplo como pastor. Ó, quando eu termino o meu caderninho, não deu para ver, né? Por causa da imagem, tá? Mas quando eu termino o meu caderninho, tá? As anotações que eu tenho de hoje, um exemplo, eu já programo mais ou menos o que eu tenho que fazer amanhã. E também eu já tenho ali uma programação do que eu tenho que fazer para o ano. E nessa época de pandemia, meus sonhos são grandes para o ano que vem. Esse ano, não dá para fazer tal coisa, mas eu posso me preparar para essa coisa que eu queria fazer? Puxa vida, esse ano eu queria, sei lá, eu queria trabalhar em tal coisa, mas não consegui arrumar um emprego. Mas tem vários cursos aí que você pode fazer durante esse período, livros que você pode ler para o ano que vem, você poder pegar firme e sair na frente o ano que vem. Quais são os seus sonhos? Ah, esse ano não deu certo para isso, mas você se preparou para o que vem depois? Abraão está ali, olhando para as estrelas e vendo a grandeza de Deus. E o Senhor fala assim, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu, né? Alguém pode falar assim, mas, puxa vida, Abraão foi uma pessoa abençoada. Imagine a vida dele, 100 e poucos anos ele teve o filho. Isaac nasceu, mas ainda não foi dele que veio a descendência. Nós sabemos a história. Teve os 12 filhos, o José foi enganado pelos irmãos, vendido para o Egito, 400 daí ali se tornou governador, mas 400 e poucos anos de escravidão para Moisés ser chamado, uma pessoa ser chamada para libertar o povo de Israel. Uma promessa feita para ele, mas qual era a promessa dele? Que ele teria um filho e da sua descendência nasceria. E ele não esqueceu dessa promessa. Nós precisamos colocar isso em nosso coração. Entre o sonho e a realização há um caminho difícil. Muitas vezes não é fácil. Depende. Eu, como professor, como pastor, digo para você, você tem que escolher. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, não querem hoje sacrificar alguma coisa, né, para ter um futuro melhor, não querem buscar um estudo, não querem buscar se preparar isso daqui, quer aproveitar essa época. Tá bom, tudo bem, você tem esse direito. Mas talvez você não possa aproveitar quando você não tiver mais forças.
Agora, tem pessoas que procuram se preparar agora para no futuro ter um pouco mais de tranquilidade, mas eu também não digo aquele que diz assim, na aposentadoria, não. A vida ela tem que ter uma vida de sonho, mas uma vida de vida, tá? Então, sonhos, sim, muitas vezes são dolorosos, né? De percorrer. Quantas vezes vão ser difíceis, muitas vezes vai dar vontade de você desanimar, você parar. Não pare. Muitas vezes vai acontecer de chegar em certo ponto que você vê que não deu muito certo, tem alguma coisa errada, não é aquilo, não vai dar certo. Também você pode reprogramar, mas o seu sonho tem que ser grande, segundo a vontade de Deus, né? Sonhe com base nos valores do reino. A palavra do Senhor fala assim que se você pede a Deus, Ele realiza. Se você não pede, você não realiza porque não sabe pedir. Alguém fala assim, então eu não sei orar. É bem assim, mais ou menos assim. Porque talvez o que você pede não é segundo a vontade de Deus. Por que você pede ter uma vida melhor? Por que você pede ter um carro? Por que você pede ter uma família? Por que você pede ter condições de vida melhor? Só para a sua ostentação? Então, segundo a vontade de Deus, seus sonhos, o sonho de Abraão, é lógico, era ter um filho. Qual é o pai? E naquela época, qual era o pai ou a mãe que não queria ter a bênção, porque ter um filho era a bênção do Senhor? E ainda é, mas naquela época era muito mais, né? Poderia se considerar aqui que ele não era abençoado do Senhor porque a mulher não tinha filho. Ele era amaldiçoado, se fosse para pensar pela cultura de antigamente, tá? Então isso daí era algo para ele. Dentro disso tinha uma promessa maior, tá? É isso que a gente tem que pensar no nosso coração, né? Entre o sonho e a realização é um caminho difícil, né? Sonhemos conforme a vontade de Deus. Deus quer exaltar os seus sonhos, a sua pessoa, a sua família, a sua vida espiritual, a sua vida profissional, tá? Você talvez agora em 2020 tenha passado por situações difíceis, não tem dado certo, e não dá para fazer nada, mas não dá para fazer nada de certa forma, mas você não pode deixar que seus sonhos se tornem poeira. Prepare-se agora para que quando você consiga entrar em campo para jogar, você esteja capacitado, treinado. Quando você for fazer um vestibular, fazer um teste, você esteja preparado, né? E assim por diante. Quando você for buscar alguém, se você é esse o interesse, você esteja psicologicamente certo daquilo que você quer. Como você pode mobilizar outras pessoas também, você tem que colocar no seu coração, tá? Analisar como você pode mobilizar outras pessoas para que ajude a realizar seus sonhos. Você tem feito um projeto dos seus sonhos? Qual é o teu sonho? Coloca no papel. Ora para Deus, Senhor, eu tenho esses sonhos. E pede para Ele, isso a gente chama de visão, a visão do que você quer para o futuro. Dentro disso daí você tem uma missão, ou seja, aquilo que você vai caminhar, você não vai poder parar e esperar. Tem um trajeto para você seguir. Quais são os caminhos que você vai ter que seguir para a realização desse sonho? E daí quando você pensar, mas isso é impossível, aí você segue o exemplo de Abraão. Porque alguém fala assim, o Senhor não fala comigo, eu não consigo ver Deus, eu não consigo ver Deus, a possibilidade desse sonho se realizar. Pois bem, Abraão fez uma coisa bem simples, que é preciso cada um de nós fazer. Leve isso para o teu coração. Ele saiu para fora de sua tenda, olhou a magnitude de toda a existência, bilhões, trilhões de estrelas brilhando no céu. Pensando que hoje nós sabemos que muitas delas, a maioria delas ou elas já não existem, porque quando ela brilhou, porque ela já explodiu. Né? É o efeito dessa explosão, do término de uma estrela. Tá? Mas quando ele olha para a infinitude, ele pensa assim, não, por que eu estou aqui preocupado? Por que eu estou aqui amarrado? Por que eu estou aqui desanimado? Não. Eu tenho fé em Deus, aquele que criou o céu e a terra. E a minha esperança está nele também. Faça isso. Coloque isso no teu coração. Talvez 2020 tenha te deixado meio desanimado. Eu quero dizer para você que não. Né? Tudo está segundo o propósito de Deus. Eu creio que, infelizmente, muitas pessoas vão entrar em 2021 com o sentimento de que foi perdido esse ano. Mas eu também sei
que muitos continuam caminhando, se preparando, mesmo dentro de quatro paredes, como eu também, como pastor, estou me cuidando com a minha família. Mas buscando preparação, porque o ano que vem tem que vir com tudo, né? Fica com Deus, Deus te abençoe, tá? Sonhe grande, sonhe segundo a vontade de Deus. E quando você estiver triste, olhe para a grandeza de Deus, que você vai conseguir olhando para você, dizendo assim: o que você sonha é pequeno para tudo que eu posso fazer. Fica com Deus, Deus te abençoe.